Então, hoje não se faz o casamento da igreja sem o casamento civil. Quando o nosso bispo chegou aqui, Dom Armando, ele encontrou assim uma diocese precisando de orientações básicas. E uma delas, muitas delas, né? E justamente entrou essa coisa assim, como nos preparar para receber os sacramentos da iniciação cristã. A iniciação cristã para a igreja está com base em 3 sacramentos, que é o batismo, a primeira Eucaristia e a Crisma para os jovens. Tá, aí o que acontece? Aqueles que vão batizar os seus filhos, eles realmente precisam buscar viver a identidade cristã. E precisa de um mínimo de retomada. Os nossos católicos, pela dificuldade aqui de organização, porque a igreja nem sempre teve padre suficiente para estar na nossa, que é um dos grandes limites nossos. Agora, assim, tem melhorado bastante, né? Depois que o bispo chegou. Então, vamos, assim, despertar aquela consciência cristã primeiro nos pais. Aí criou-se os encontros de batismo. Então, primeiramente, os adultos que vão assumir os batizados, seus filhos, eles também precisam entender o seu papel de cristão, né, como batizado. Aí tem nossa, a gente fala curso, mas na realidade é encontro de batismo. Encontro. Aí aqueles pais, eles fazem os encontros de batismo, que é uma retomada da mística do batismo, porque é muito ligado àquilo que Jesus ensinou, né? Aí, quando termina essa parte, os pais que têm os filhos menos de 7 anos, eles batizam os filhos assim, normal. E aí as crianças que já estão acima dos 7, elas é que vão se preparar para batizar. Aí nós temos um roteiro de catequese de primeira e até terceira etapa. Primeiro ano, a criança está de 7 aos 8, primeira etapa, dos 8 aos 9 é a segunda etapa, e dos 9 aos 10, a terceira etapa. São 3 anos onde a criança, quando não é batizada, ela recebe esse conteúdo, que não é um conteúdo de aula, mas a criança também é inserida na catequese. É um processo de iniciação cristã que a criança recebe. E nesse intervalo, os pais também são convidados a acompanhar a catequese dos filhos, a vir na catequese maior da comunidade, que é a missa, né? As nossas missas são verdadeiras catequeses. E assim, claro que na prática nem sempre funciona assim, nem todo mundo entende esse processo da igreja, que é um mínimo e é um básico muito suficiente para você viver a fé. É colocar o filho na catequese e acompanhar. Pronto. Não, é o que José e Maria fez quando levou o Jesus no templo. Esse tipo de coisa assim. Então, a igreja tem isso. Agora, para os casamentos, o casamento já é uma coisa muito mais jurídica, assim, né? Implica direitos, né? Então, hoje não se faz o casamento da igreja sem o casamento civil, porque os direitos digamos, direitos de aposentadoria, de viuvez, tem uma série de outros direitos. O casamento civil, ele dá mais base, sustentabilidade para isso. O casamento só religioso, não. Então, o casamento tem que ser civil e religioso. Mas o casal que vai casar, ele pode fazer uma cerimônia só. Ele vai até o cartório, pede a liberação, faz a entrada no cartório, o cartório manda um documento para a igreja. Esse documento chama habilitação. Então, aí a igreja faz um outro processo, incluindo esse que veio do cartório, e na hora da cerimônia, a pessoa casa no padre e casa no civil. Ela não precisa fazer 2 cerimônias. Isso é importante. E aí a igreja devolve, uma parte do documento, a igreja devolve ao cartório e fica registrado como casamento civil também. Mas ela pode fazer as 2 cerimônias, caso ela queira, não tem problema.